que vocês acharam da decisão do nosso ministro Alexandre de Moraes? A família, eu acho que essa ficha do Bolsonaro ou não caiu direito, ou o Bolsonaro vive num outro mundo completamente diferente. Porque, veja, ele está em prisão domiciliar, como eu disse no início do programa, lembrei, desde o dia 4 de agosto. Prisão domiciliar porque ele desrespeitou medidas cautelares que a justiça tinha imposto. Aí ele virou um preso dentro de casa que não pode ir para canto nenhum, não pode sair, não pode ir nem na esquina, nem na porta do condomínio onde ele mora, nem na saída do condomínio onde ele mora. Então, ele está lá. Foi condenado depois disso a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, abolição da democracia e outros crimes. E aí ele agora, olha, eu quero fazer uma festinha para minha filha aqui, ela vai fazer 15 anos de idade, eu queria convidar pessoas para essa festa, não sei o quê. Vem cá, isso é possível para um preso, vamos dizer, que está na Papuda, que está em alguma outra penitenciária, dizer, atenção, seu juiz, eu queria dar uma festinha aqui, festinha familiar, não é para muita gente, não. Já tem espaço para festa em penitenciárias? Eu acho que não tem. Só porque ele está na casa dele. E o Alexandre de Moraes, esse algoz, esse que os bolsonaristas acusam de inimigo do Bolsonaro, que o condenou sem ter nenhuma razão para condená-lo, como se fosse só o voto do Alexandre que pesasse. O cara disse, o Alexandre disse, tudo bem, pode ser, olha, mas assim, quem for lá na festinha, não sei o quê, são poucas pessoas, são essas que costumam visitar Bolsonaro, que já tem até prévia autorização. Mas aí a Michele queria também que o maquiador dela fosse. Não é uma outra coisa, não é fantástico esse mundo. Não, mas O, meu maquiador, eu queria até que ele dormisse aqui no sábado para o domingo, porque a festinha vai ser no domingo, certamente no domingo ela já se apresentaria mais bem maquiado, enfim, ou com o afeto lá do maquiador dela, aí disseram, o maquiador também não, o maquiador pode ir para a festa, mas ele não pode dormir. Olha, eu acho isso tudo uma coisa tão bizarra, tão inacreditável, mas eu não sei, pode ser que eu esteja desatualizado. o que eu Que acho, o Carlito não entende mais do que o Carlito estuda direito, mas como é medida cautelar ainda que ele está cumprindo, não é a condenação que ainda precisa ter o acórdão publicado. Se ele tivesse condenado, eu duvido que fosse permitido isso. Mas ele não está ainda com a condenação sendo, portanto, posta em prática. Ele foi condenado, mas ainda não foi publicada a condenação. Então, ele está, na verdade, tendo que passar por medidas cautelares que impedem que ele use o celular, que ele possa usar o computador, que ele possa usar o passaporte, que ele possa sair de casa. Mas eu não sei, eu acho que por ser só medida cautelar tem essa brecha. Ele pode receber pessoas em determinadas ocasiões com, claro, anuência da justiça, que é o que está acontecendo. Pode Creio não. que seja isso. Não pode? eu acho que Pode não, eu Está não, acho que Guga. não. totalmente É isso que eu vou errado isso? entrar. Eu acho que não, Não, Guga. mas, Você está então o certo. Xandão está indo contra a lei, é isso? O seu coração está mais mole do que o do Não, é Xandão. porque eu estou querendo Ou tão entender mole, eu quero ou tão entender a mole. lógica disso. Qual que é a lógica? A lógica O para que mim é está essa, medida acontecendo aí é que é o cautelar, né? seguinte, né? Que é o que o ministro Alexandre de Moraes está levando em consideração. Ele está em prisão domiciliar e tem outras pessoas que fazem parte do núcleo familiar. A Exatamente. filha, né? Os Mas é filhos, a nessa linha que eu estou companheira, dizendo. né? O Então, maquiador, a por isso, figurinista, inclusive, que é isso? por isso que na decisão, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes listou quem pode comparecer. Né? Se não me É, engano, ele liberou a presença da madrinha, da menina, né? Da Laura, liberou da a presença, madrinha, liberou a presença do claro. maquiador, mas não permitiu que ele durma na casa, por exemplo, né? Exatamente. Porque Dormir não pode. são pessoas que fazem parte de alguma maneira do núcleo familiar. Então, todos aqueles que já estavam autorizados, que estão no convívio, podem comparecer e participar. E algumas pessoas a mais foram autorizadas. Agora, lembrando, como bem o Guga lembrou, né? Condenado ele já está, né? Ele não tem a condenação transitada em julgado, que acontecerá agora em Claro. novembro, pelo que os prazos levam a crer, né? Ele vai entrar com a solicitação de recurso que ele tem direito, embargos de declaração, que é basicamente um recurso protelatório,
e depois tem os embargos dos embargos, que é outro recurso protelatório, mas que não muda nem o resultado condenatório e nem anula o julgamento. Então, é provável que a justiça deva negar os dois recursos. E aqui entra um ponto que eu acho que nem o Bolsonaro está se atentando a isso, Ricardo, é que a defesa do Bolsonaro tem tentado passar para a justiça brasileira que a condição de saúde dele é muito debilitante, né? E quer colocar em prática um artigo que está presente lá na LEP, que é Lei de Execuções Penais, que está presente no artigo 117, Guga, que permite que o preso alterne mude, né, o seu sistema de cumprimento de pena do regime fechado para o regime domiciliar. Na verdade, a LEP não fala nem em regime fechado, fala em regime aberto, só que como já tem decisões do Supremo para se mudar o cumprimento da pena do sistema semiaberto e do sistema fechado para domiciliar, então se entende que esse artigo também se aplica. E lá tem dois incisos, Ricardo, que o Bolsonaro está tentando preencher. O primeiro inciso diz o seguinte, que um dos critérios para que o preso tenha sua prisão convertida em prisão domiciliar é ser maior de 70 anos. O Bolsonaro é maior de 70 anos. Só que este não pode ser o único critério. Por isso que tem o inciso segundo que fala em o condenado está cometido por uma doença grave. Entenda-se por doença grave, Guga, a doença que, caso ele seja levado para o sistema carcerário, ele não possa ser tratado. O problema de soluço do Bolsonaro não é um impeditivo para que ele cumpra a pena no sistema carcerário. E aí eu até vi algumas pessoas erroneamente comparando a situação do Lula com o Bolsonaro, dizendo que por que o Bolsonaro vai para a prisão se o Lula ficou na carceragem da Polícia Federal? Tem um fator que muita gente não está se atentando, Ricardo. Quando o Lula foi levado para a carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba, ele não tinha condenação transitada em julgado. Ele estava condenado em segunda instância. No caso do Bolsonaro, será a condenação transitada em julgado. E ele vai cumprir a pena onde? A própria defesa hoje já enxerga como possibilidade real o cumprimento da pena, Guga, na Papuda. Mas vai ser junto com os outros presos? Não, isso também é uma mentira que está sendo disseminada por aí, né? Caso o cumprimento seja na Papuda, vai ser separada uma ala, que inclusive a direção do presídio tem chamado de ala dos golpistas, onde ficará Bolsonaro e os demais condenados dos núcleos golpistas, né, como a justiça passou a chamar. Então eles não ficariam com os outros presos. E aí ele ficaria mais ou menos ali uns 6 anos no regime fechado. Claro, se a situação de saúde dele piorar, ele sai. Só que a gente tem um precedente recente, Guga, só para eu finalizar minha fala, que é o caso do Roberto Jefferson, que foi preso em outubro de 2022, teve vários problemas de saúde gravíssimos, inclusive há 1 ano atrás aproximadamente descobriu um câncer maligno no pâncreas e só teve concedida para ele a prisão domiciliar por caráter humanitário em maio desse ano. Então, quando o Bolsonaro marca uma festa para a filha em casa, tudo bem que, né, são acontecimentos, a vida segue, né? A filha não tem culpa que o pai foi condenado. Mas quando se marca isso e que se tem de ter uma festa e que ele vai participar da festa, se levanta o questionamento, será que a condição de saúde dele realmente está tão debilitante ao passo de ele não conseguir cumprir essa pena no regime fechado? É uma armadilha do Xandão. Eu acho que isso é um problema, eu acho que é até pouco inteligente da defesa dele, inclusive, pleitear isso. Xandão jogando a isca. Mais um argumento para mandar para Papuda. Boa. Eu queria fazer só uma lembrança, uma memória. A gente falou da coisa do Bolsonaro, da festinha lá de aniversário da Laura, a filha adolescente dele, que ele disse que é fruto de uma fraquejada, né? Não foi uma fraquejada, uma coisa dessa que ele disse no passado. Exatamente isso. É porque ele só tinha filhos homens, aí eu dei uma fraquejada, aí veio a Laura. É fantástico isso, né? Eu tenho 3 filhos, 2 homens. Aí veio Sofia, aí eu vou dizer, eu dei uma fraquejada, porque eu não fraquejei quando eu tive os meninos. Só fraquejei mas quando o eu tive Lula- as meninas. Mas o Lula, vamos lembrar, o Lula, quando preso, o Lula nunca pediu anistia, ele cobrava justiça, nunca pediu anistia. O Lula preso, ele não pôde comparecer ao velório do irmão dele, Vavá, que morreu. E para comparecer ao velório do neto dele,
que também morreu, um garoto de 7 anos. Isso demandou uma pressão enorme sobre o Supremo Tribunal Federal. Isso foi recusado num certo momento por uma juíza de São Paulo. Depois foi que ele conseguiu a liberação superior para poder ir. Enfim, o comportamento dele foi extremamente diferente, sem exigir nenhuma regalia, a não ser o que a lei determina. Um ex-presidente da República tem direito a uma prisão especial. Faça ele, tenha feito ele o que fez. Muito bem, e a prisão especial de Lula, o quê? Era um quarto. Era um quarto do qual ele não podia sair, a não ser para tomar banho de sol, como até presos comuns fazem dentro de penitenciário. Não exigiu nenhuma regalia. E quando, em certo momento, a sua defesa sugeriu a ele, vendo que a prisão dele seria iminente, olha, pede asilo. Ele disse, eu pedi asilo? Você está maluco? Pedir asilo é um reconhecimento de que eu sou culpado? Não. Eu vou enfrentar a justiça e vou fazer isso dentro dos trâmites legais e dentro das regras determinadas pela lei. Essa é uma grande diferença. Mas eu estou vendo aqui que a gente já está no finzinho do programa. Tem surpresa, Alice? Tem surpresa. Então, eu queria agradecer muito a você, Carlito. Em nome do Guga também, se ele me deixar Grande usar Carlito, o por santo nome favor. dele em vão. Claro, Vamos nos não continuar é em nos vão. encontrando por aqui, não é em vão, né? E Desta vamos vez, ver aí qual é a surpresa que a Alice nos grande reserva. Carlito. Valeu, Carlito. Tamo Eu que junto. agradeço o Solta. espaço mais uma vez. Em breve estou em Brasília, Guga, para a gente se Ô, encontrar então me de novo. avisa, velho. Então me avisa. Vamos se encontrar. Chega mais. Não esquece de não Não, Até avisar. mais. não me Tamo deixem junto. fora dessa. Não, você vai Não, fazer vamos. parte desse encontro também. Tá bom. Solta aí, Alice. Solta a Alice a Até mais. surpresa. Valeu, Carlito. Grande Carlito. Sigam o Carlito, galera, no YouTube. Vai, solta aí, Alice. Eu acho que a surpresa dela é não ter. Não, parece que tem. É o Olha Matheus aí. Bueno. Mas com vocês, cuidado com a ditadura aí, ditadura né, de toga. A pessoa está preocupada, eu adoro essa ditadura. A ditadura que a pessoa faz manifestação contra a ditadura. Que a pessoa fica na rua gritando contra a ditadura. Que a pessoa fica se manifestando para acabar a ditadura. Toda hora tem uma porra aí, a ditadura não mata um. Saudade da ditadura raiz. Que quando começava a reclamar muito, sumia. Tava falando demais, foi meter um rato dentro de seu cu. Aí agora é ditadura. Querem me silenciar e você tá falando ainda por quê, irmão? Não querem te silenciar? Cala a boca! O melhor protesto dele foi botar aquele absorvente na boca. Fita crepe, estranho isso. Tá falando do José Medeiros.